O encontro acontece primeiro dentro de nós. A história que quase ninguém percebe. Existe uma parte da vida que quase ninguém vê. Ela não aparece nas fotografias, não recebe curtidas nas redes sociais e dificilmente é contada nas histórias de amor. É a fase do silêncio. A fase em que o coração, depois de tantas tentativas frustradas, simplesmente se cansa de procurar. É quando você olha para trás e percebe quantas vezes tentou fazer dar certo com pessoas que nunca estiveram dispostas a caminhar ao seu lado. Quantas vezes insistiu em portas que jamais seriam abertas? Quantas vezes acreditou que, se amasse mais, se cedesse mais ou esperasse mais, tudo mudaria? Mas não mudou. E talvez isso tenha sido a maior bênção que você ainda não conseguiu enxergar. Existe um momento em que a dor deixa de ser apenas sofrimento e começa a se transformar em aprendizado. É justamente quando você para de procurar alguém para preencher o vazio que começa, finalmente, a encontrar a si mesmo. Você descobre que sua felicidade não pode depender da presença de outra pessoa. E aprende a conviver com o próprio silêncio. Passa a valorizar sua paz. Percebe que estar sozinho nunca foi o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era sentir-se vazio mesmo estando acompanhado. Nesse instante, algo extraordinário acontece. A solidão deixa de ser uma prisão. Ela se transforma em uma escola. Uma escola que ensina aquilo que nenhuma relação fracassada conseguiu ensinar. Ensina o valor do amor próprio, da dignidade, da maturidade, da coragem de dizer não ao que machuca e de esperar pelo que realmente vale a pena. Talvez o amor seja exatamente isso. Duas pessoas que passaram tempo demais tentando dar certo com gente errada, até que a vida decidiu colocar uma diante da outra. Mas esse encontro não acontece por acaso. Ele não acontece porque o destino resolveu recompensar alguém. Ele acontece porque ambos precisaram passar por um processo de transformação. Ambos precisaram conhecer a dor da rejeição, sentir o peso das despedidas, aprender que nem toda insistência merece recompensa. Entender que algumas portas fechadas não foram castigos, foram livramentos, porque existem pessoas que entram em nossa vida apenas para ensinar aquilo que jamais aprenderíamos de outra forma. E existem despedidas que, por mais dolorosas que sejam, impedem que permaneçamos presos ao lugar errado. Enquanto pensamos que estamos perdendo tempo, a vida continua trabalhando em silêncio. Ela fortalece o caráter, molda a alma, ensina paciência, constrói maturidade, prepara o coração para reconhecer aquilo que antes não seria capaz de enxergar. É nesse momento que as pessoas certas deixam de parecer um milagre. Elas deixam de ser uma necessidade e passam a ser uma escolha. Porque quem encontrou a própria essência já não procura alguém para completar sua existência. Procura alguém para compartilhar uma vida que já encontrou sentido. O verdadeiro amor não nasce da carência, nasce da liberdade, do respeito, da reciprocidade, da maturidade de duas pessoas que aprenderam a caminhar sozinhas antes de decidirem caminhar juntas.
Olhando para trás, tudo começa a fazer sentido. Cada lágrima derramada, cada decepção, cada abandono, cada coração partido, tudo contribuiu para formar a pessoa que você é hoje. As cicatrizes deixam de representar derrotas. Elas passam a contar a história da sua sobrevivência. Mostram que você caiu, sofreu, pensou em desistir, mas continuou caminhando. Talvez a vida nunca tenha atrasado os seus sonhos. Talvez ela apenas estivesse esperando que você se tornasse a pessoa capaz de viver aquilo que tanto desejava. Porque o maior encontro da vida não acontece quando encontramos alguém. Ele acontece quando finalmente encontramos a nós mesmos. É nesse instante que deixamos de implorar por amor. Deixamos de aceitar migalhas. Deixamos de negociar nossa paz por medo da solidão. Quando isso acontece, o amor deixa de ser uma necessidade e se torna um presente. Talvez esse seja o maior segredo da vida. O amor verdadeiro não começa quando duas pessoas se encontram. Ele começa muito antes. Começa no silêncio, na dor, na cura, no amadurecimento. Começa quando cada um aprende a amar a própria companhia, a respeitar a própria história e a reconhecer o próprio valor. Só então, duas histórias marcadas por erros, cicatrizes, aprendizados e esperança deixam de caminhar em direções opostas. E a vida, no tempo certo, coloca uma diante da outra. Porque algumas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar lições. Mas a pessoa certa chega quando essas lições já foram aprendidas. E talvez seja por isso que o amor mais bonito não seja aquele que acontece rapidamente, mas aquele que chega quando dois corações já aprenderam que a felicidade começa primeiro dentro de nós. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas palavras. Às vezes, a resposta que tanto procuramos não está em encontrar outra pessoa, mas em finalmente encontrar a nós mesmos. Até o próximo vídeo.